Tô dando uma leve ajustada aqui no meu apoio, que tava muito alto. Acho que agora tá melhor. Eu conseguiria botar nome nessa live. Gente, tanto tempo que eu não faço live que eu não tô sabendo como eu boto o nome. Deixa eu ver se eu ponho um comentário fixo. E aí, pessoal, tudo bem? Vocês estão animados? Tanto tempo que eu não venho aqui, né? Deixa eu ver se eu sei fixar comentário. Gente, eu sou uma pessoa muito idosa. Deu certo, deu certo. E não faço lives desde as épocas gloriosas de Nova Simples, quando não tínhamos bebê da Clarice Chloe, Manu, e aí a gente conseguia, né, fazer live, e hoje em dia não tá tão bom mais não. Tô dando um tempinho aí pra galera entrar. Vou explicar pra vocês por que eu decidi fazer essa live do nada, né? Então, gente, a vida tá extremamente corrida. Vocês imaginam, mãe de bebê, enfim, né? É uma vida que eu não tenho tempo pra nada e eu tô tendo muito pouco tempo pra poder fazer live na internet, enfim. Mas a Deloitte tá com uma campanha pro mês das mulheres chamada Be the Butterfly, ou seja, a borboleta. E nessa campanha a gente tem 12 iniciativas que podem fazer a diferença na carreira das pessoas, das mulheres no mercado de trabalho. 12 pequenas ações que podem ter um impacto muito grande, né? Essa é a lógica do efeito borboleta. E uma dessas ações seja um mentor ou uma mentora para mulheres. E eu tenho alguns mentorados na Deloitte, tanto mulheres quanto homens, e várias vezes as pessoas me pedem mentoria, mas infelizmente é uma coisa que você precisa se dedicar muito tempo, recurso super escasso, principalmente para mãe, né? E mãe de bebê, acho que é o quadrado. E aí eu acabava não pegando novos mentorados, eu queria apoiar de alguma forma, eu queria escalar esse potencial de suporte que a mentoria pode causar, mas eu não sabia bem como. E aí eu tive essa ideia de fazer uma live focada em carreira feminina, focada em desafio das mulheres no mercado de trabalho. Vocês mandaram várias perguntas, então eu acho que vai ser um papo legal. Vou tentar deixar salvo aqui também, porque talvez ajude quem não pôde assistir. Obviamente não sou a dona da verdade, né? Meu Deus do céu, longe disso. Mas na minha carreira já passei por algumas situações que eu acho que valem a pena serem compartilhadas e que eu acho que a gente pode aprender mutuamente, né? Então é sobre isso que a gente vai tratar aqui hoje. Espero que eu possa ajudar, seja com essa live, seja com as pessoas que vão posteriormente assistir. E aí, né, primeiro dando uma boa noite para todo mundo que entrou. E já vou abrir aqui a lista das perguntas que vocês enviaram. Mas sintam-se à vontade. Quem quiser mandar pergunta, pode mandar pergunta aí. Que eu vou ter todo o prazer do mundo de interagir com vocês também. Tá bom? E a Lari mandou aí, não sou dessa época das lives. No Inova Simples teve uma época, né, que a gente chamava de Inova Café, que uma vez por semana eu tinha live dos assuntos mais diversos aí pra falar com o público do Inova. Não desistimos do Inova, né? Algumas pessoas já perguntaram. A gente tá pivotando um pouco porque a gente vai fazer algumas coisas de metaverso. Mas isso é assunto para outro dia. Vou com Clarice depois falar para vocês o que a gente está pensando pro Inova. Gente, vamos lá. Pegar aqui alguma pergunta primeiro. Uma primeira pergunta que veio aqui: conselhos para uma nova gestora. Por onde começar? Foi a pergunta da Letícia Macielano. O Macielão, não sei falar. Letícia, obrigada pela pergunta. Vamos lá, né? Quando a gente fala de gestão, e hoje em dia, a gente tá falando muito mais de uma capacidade de conseguir entender o valor que cada pessoa traz pro jogo e permitir que essa pessoa exerça esse valor, do que de fato aquela ideia antiga de liderança, onde a gente tinha que ter todas as respostas, ou a gente deveria direcionar o que todo mundo ia fazer. Eu acredito muito neste modelo de liderança, um modelo de liderança onde a gente entende que a gente precisa ter um ambiente de vulnerabilidade, onde a gente sabe que algumas pessoas são melhores em algumas coisas, outras são melhores em outras, e tá tudo bem, inclusive, principalmente o líder, e que a gente crie mecanismos para que as pessoas não sejam atrapalhadas, né, de entregarem o seu potencial naquele trabalho. Então, por exemplo, se você sabe que você é muito boa em tarefas mais analíticas, não tenta transformar todo mundo do seu time em tão analítico quanto você.
Pelo contrário, se isso é um skill que ele já está super bem dominado, que você traga skills complementares para esse time. Ah, eu sou super analítica, eu vou trazer uma pessoa que tem uma característica mais criativa ou mais intuitiva para o meu time. E eu não vou julgar essa pessoa por ter comportamentos diferentes dos meus. Pelo contrário, eu vou valorizar essa pessoa por ela ter comportamentos diferentes dos meus. Quando eu virei líder de grupos grandes, e eu era muito jovem, e na indústria de infraestrutura, que é uma indústria muito machista, eu lembro que eu morria de medo das pessoas não quererem me seguir, delas não aceitarem a minha liderança. Eu assumi um projeto que era um projeto muito grande, um projeto global, de transformação do processo de gestão da empresa como um todo, uma empresa enorme também, recém-saída aí de escândalos de Operação Lava Jato, então com muita visibilidade, né, de mídia, etc. E quando eu assumi, eu tinha certeza que no dia que eu assumisse, metade do time ia pedir para sair. Porque eu achava assim, eu sou muito jovem, eu não conheço tecnicamente metade do que esse pessoal conhece, eu não tenho de experiência de obra 1/3 do que muitas pessoas aqui têm. Por que eles me aceitariam? Por que eles me seguiriam? Por que eles aceitariam a minha liderança? Se eu estivesse no lugar deles, por que eles aceitariam? Isso era uma coisa que batia muito na minha cabeça. Até que eu comecei a pensar um pouco melhor sobre isso e eu falei assim, se no fundo, eu saio desse papel de líder num sentido mais hierárquico e eu entendo que o papel do líder é muito mais de eu abrir espaço para as pessoas poderem performar o melhor que elas conseguem performar, eu deixo de ter esse papel de que as pessoas precisariam me seguir. Pelo contrário, eu começo a ter um papel que é um papel de não atrapalhar. E no fundo é isso. Se você tem pessoas boas, você não precisa microgerenciar ou dirigir o que elas têm que fazer. Você precisa muito mais ter uma consciência de não atrapalhar e de auxiliar nos conflitos e de fazer com que elas colaborem de fato, do que alimentar o seu ego de que você é líder daquela galera. Então, isso é uma coisa muito interessante pra gente pensar, porque às vezes a gente aceita o papel de liderança pelo lado glamuroso da liderança, né? Ah, eu vou poder inspirar, eu vou poder ter ali um lugar, mas você não pensa no lado da responsabilidade que é ser um líder, né? Você é responsável por todas aquelas famílias que estão ali. Não só por aqueles profissionais, mas todas as famílias. Então, se você transforma o ambiente de trabalho, que é onde a gente passa a maior parte do nosso dia, num lugar horrível de se viver, é claro que você não vai ter produtividade. As pessoas são mais produtivas quando elas se sentem inspiradas, quando elas se sentem respeitadas, quando elas se sentem ouvidas. Então, eu acho que o conselho que eu te daria, né, não tente fazer o papel, não tente se afirmar, não é um momento para se afirmar. Tente muito mais construir um ambiente em que as pessoas possam brilhar. Porque se o seu time brilha, se as pessoas aparecem, se as pessoas crescem, por consequência você cresce junto. Acho que a Mari mandou aqui, oi Mari, que o verdadeiro líder é um facilitador. Eu acredito muito nisso. Claro que tem modelos de liderança diferentes, eu não tô aqui para julgar certo ou errado. Mas eu acredito muito no modelo de liderança que é mais de facilitação do que um modelo de liderança de comando e controle, que eu acho que já está super ultrapassado, que é uma coisa muito de era industrial. Vamos para a próxima pergunta. E podem mandar aqui também, tá, gente? Não precisa ser só as da minha lista aqui que vocês mandaram antes, não. A 1978 Romalu mandou: quais skills empoderam ou alavancam uma carreira? Então vamos lá. Eu acho que, obviamente, existem skills técnicos e eu não vou entrar nesse mérito porque eles são muito relativos para cada indústria. Mas claramente você precisa tecnicamente conhecer o que você faz. Mas hoje em dia, eu acho que alguns skills comportamentais, eles afetam diretamente a carreira de todos os profissionais. E eu posso falar da minha. A gente falar de inteligência emocional hoje não é buzzword, né? Inteligência emocional, ela é a base de qualquer relacionamento corporativo. Nem sempre as coisas vão ser justas, e eu acho que isso é uma coisa que você tem que encarar como verdade e viver com isso. Às vezes a gente trabalha no ambiente corporativo cobrando justiça, e não é um ambiente que é justo por natureza, né? E quanto antes a gente aceita que é um ambiente que não é justo, mais facilmente a gente vai lidar com isso. E eu não tô falando que isso quer dizer que a gente não deva trabalhar para ter um ambiente mais justo no mercado de trabalho. Eu estou falando que você aceitar que nem sempre vão ser justos com a expectativa que você tem em relação à sua carreira
facilita muito a sua vida e as ações que você pode tomar. Eu sempre falo, né, a gente não é responsável pelo que acontece com a gente, mas a gente é totalmente responsável por como a gente se sente quando alguma coisa acontece com a gente. E eu acredito piamente nisso. E no mercado de trabalho isso não é diferente. Se você se coloca numa posição de vítima, se você se coloca numa posição de que tudo que acontece é um complô contra você, se você se coloca numa posição onde você não tem ação, acabou. Então, assim, o primeiro skill, né, é o skill de você conseguir controlar a sua mente. Grande parte dos seus problemas estão dentro da sua cabeça. E é horrível falar isso, mas é verdade. E você quer ver isso na prática? Eu posso te dar um exemplo muito simples. Pensa quando alguém erra no seu trabalho. Quanto tempo você fica pensando sobre o erro dessa pessoa? Um dia? Se você for muito cri-cri, no máximo? A gente não pensa demais sobre os erros dos outros. A gente entende que as pessoas erram e tá tudo bem. Quando o erro é nosso, a gente pira. E a gente remoe aquilo. E a gente vai sofrendo. E a gente vai remoendo. E a gente vai se martirizando. Como se a gente tivesse que acertar sempre. Muitas vezes a gente valoriza mais o que a gente errou do que o que a gente acertou. Isso não faz absolutamente sentido nenhum. Porque no fundo as pessoas não te dão tanta moral assim. As pessoas, elas não estão tão preocupadas com você quanto você pensa que elas estão. Elas não estão passando o dia, a noite, a vida delas pensando em você como você pensa que elas estão. Elas estão vivendo a vida delas, normalmente, assim como você está vivendo a sua. Isso tira um pouco desse peso também, né? Eu acho que a gente começar a entender e a separar a pessoa, o pessoal nosso do objeto do nosso trabalho é extremamente importante, porque essa posição de vitimização, ela atrapalha muito a você tomar ação. Como eu falei antes, não é justo, vai ser injusto. Mas o ponto é, se você encara a injustiça como uma coisa que eventualmente acontecerá, mas você entende que você tem um papel de protagonista e não de vítima, e você começa a fazer alguma coisa a respeito disso, as coisas têm chance de mudar. Senão, não vai mudar nada. Então, eu acho que a gente começar a encarar como uma ação proativa é o primeiro passo para você conseguir ter realmente o skill de inteligência emocional, que no fundo, não é você não sentir as coisas, né? Pelo contrário, você vai sentir frustração, vai sentir tristeza, vai sentir inveja, vai sentir raiva, normal. É como você digere aquilo e como você traduz isso em ações positivas que vão te tirar da situação desconfortável que você tá. Ninguém vai te tirar da situação desconfortável que você está, a não ser você mesmo. E enquanto você não toma essa rédea, né, da sua própria carreira, não vai mudar. Ah, mas o meu chefe foi machista comigo. Foi. Não vai ser a primeira pessoa, não vai ser a última. Não tô falando, gente, de novo, que a gente não deva atuar nessas questões. Pelo contrário, o que eu estou falando é que a maneira como você encara, a maneira como você reage, ela faz total diferença pro nível de resultado que você vai ter depois. Se você abaixa e aceita, né? Abaixa a cabeça e aceita, não é só por você que isso vai ser um problema, é para todas as outras mulheres depois que vão aprender que a reação correta de uma mulher é abaixar a cabeça e aceitar. E aí, né, estamos no mundo como está por causa de várias do passado que fizeram exatamente isso. E é isso que a gente começa a precisar quebrar. Então eu falei da inteligência emocional, falei do se colocar, né? Claro que com educação, claro que sabendo com dados e fatos, nunca trazer de uma maneira que não seja estruturada, porque você precisa que o outro entenda, né? A gente sempre comunica pro receptor, é o receptor que entende ou não. Se a pessoa não entende é porque você não está se fazendo entender. Então, comunicação, se colocar, toda a parte que eu falei relativa à inteligência emocional, né? A gente saber lidar com todas essas sensações que o mercado de trabalho aflora na gente, às vezes até demais. Eu também falaria de skills de vendas, mas eu acho que ele entra em comunicação. Tudo que você faz na sua vida é uma venda, tudo. Qualquer reunião, qualquer conversa, tudo é uma venda. Se você não entende muito bem as personas do seu trabalho, o que são personas? As pessoas para as quais você está vendendo, dificilmente você vai conseguir se colocar da melhor maneira para comunicar para aquele receptor entender. Então, a gente ter essa empatia de se colocar no lugar dos outros, como os outros, né? Não como você mesmo. Para você comunicar de uma maneira melhor, isso faz muito sentido. Então, poxa, eu tenho uma ideia, mas eu não sei como colocar essa ideia. Estrutura essa ideia de acordo com a pessoa que vai ouvir, da melhor maneira para aquela pessoa ouvir. É uma pessoa mais generalista? Você levar um monte de detalhes dificilmente vai fazer com que ela escute. É uma pessoa mais analítica? Você levar dados e fatos vão fazer muita diferença nessa comunicação. É uma pessoa que evita conflito?
Então você pode comunicar de uma maneira mais despreocupada que isso vai dar certo? Ou é uma pessoa que é extremamente estressada, explode, estoura, e aí você tem que filtrar ou saber a maneira de estruturar aquela comunicação. Comunicação é a base de tudo. E quanto mais você cresce, mais importante é você saber expressar suas ideias, porque menos você estará na execução detalhada de alguma tarefa e mais você estará na resolução de problemas para que as pessoas possam trabalhar em paz e na construção ali, né, de um ambiente positivo, colaborativo, na inspiração daquelas pessoas e, né, desdobramento da estratégia para que elas trabalhem. Mais importante vai ser a sua oratória ou a sua comunicação. Então a gente falou aqui, né, de oratória, a gente falou de entendimento das personas, vendas, né, uma comunicação bem estruturada. A gente falou da importância de se colocar, falar as suas opiniões. A gente falou da importância da inteligência emocional. E existem diversos hacks, né, diversos mecanismos para a gente conseguir fazer tudo isso. Alguns funcionam mais para algumas pessoas, alguns para outras. Você tem que testar para ver o que funciona com você. Mas para mim, por exemplo, a meditação me ajuda muito nessa parte da inteligência emocional, né? Eu preciso meditar para eu digerir algumas coisas. Às vezes eu fico muito chateada, eu fico muito triste, eu me sinto frustrada com algumas coisas. E eu sentar, respirar e me autorresponsabilizar pelo futuro que aquilo vai ter, ao invés de me vitimizar, que é uma tendência natural do ser humano, principalmente quando alguma coisa é injusta, sempre me fez tomar atitudes importantes e que foram realmente divisores de águas aí na minha carreira. Então eu acho que vocês criarem uma prática, tem gente que vai ser correndo, tem gente que vai ser, enfim, né, fazendo alguma coisa que realmente te coloque nesse estado de reflexão, onde você se torna um ser ativo e não passivo. Pra mim é uma das coisas mais importantes, né? Eu acho também que é super interessante quando a gente fala de skills, a gente falar de skills básicos de gestão de produtividade, gestão de processos, estruturação das suas tarefas, você conseguir ser uma pessoa que cumpre o que você combina que vai fazer, né? Uma pessoa que entrega aquele combinado. Isso é super importante também. Claro que isso não se sustenta sozinho, né? Isso te faz permanecer entregando aquilo que você tem que entregar. Para isso que você ganha salário. Mas o ponto é que não adianta nada você ser super inspirador, você ter uma ótima comunicação, você ter inteligência emocional, mas você não entregar aquele resultado que você está se propondo a entregar para a organização, né? Você precisa também dar o resultado e é super importante ter todos os skills relacionados a alto desempenho para isso. Tudo bem? Eu vou passar para a próxima aqui, da Giovana Barcel. Como negociar salários? Essa é uma boa pergunta também. Eu não sei se todas vocês sabem, mas eu acho que é de conhecimento geral. Homens têm muito mais facilidade de negociar salários do que mulheres. Por quê? Porque socialmente nós fomos criadas num papel mais de aceitação, num papel mais de conciliação, num papel que se sente extremamente desconfortável, via de regra, de pedir aí apoio, né? E que isso, falando que foi demais, pra mim foi, muito obrigada. Saudade de você, por sinal, muito tempo que não te vejo. E o ponto tudo aquilo que é justo em relação a salários, por mais que a gente sinta dentro da gente um desconforto por estar fazendo aquele movimento, porque é um movimento que não é muito natural pra mulher, é importante que seja feito, até pra gente ensinar as organizações a naturalizarem esse tipo de coisa. A maneira que eu já encontrei mais adequada de trazer conversas de dinheiro para a mesa sempre foi através de dados e fatos, para mim. Então, se acontecer, e já aconteceu, de eu sentir que alguma coisa não estava correta, que o escopo do que eu estava entregando não estava sendo valorizado da maneira que eu acreditava que deveria ser, eu sempre sentei para conversar. E nunca fui num sentido de imposição da minha opinião. E aí é uma característica minha, né? Não existe certo ou errado. Mas eu sempre fui numa intenção de entender, de colocar os meus pontos e entender essa diferença. E caso ela fosse justificada, para que eu pudesse ficar tranquila com aquilo. Então eu levava dados e fatos, a estrutura daquilo que eu fazia, daquilo que eu entregava, da como aquilo era valorizado no mercado e por que eu sentia que tinha um gap, ou como aquilo era valorizado dentro da empresa e por que eu sentia que tinha um gap. E essa conversa, ela fluía melhor porque eu não chegava falando, eu quero isso, me dê isso, eu chegava muito falando. Eu entendo que existe um gap, eu queria entender a sua percepção
e verificar se está correto ou não a minha percepção de que esse gap existe. Essa abordagem sempre deu muito certo para mim, mas eu acredito que você tem infinitas maneiras de fazer isso. Sempre uma coisa que pode ajudar muito também, se você tiver um bom relacionamento com a área de recursos humanos da sua empresa, eu acho sempre válido bater um papo com o seu business partner ou com alguém que trabalhe nessa área que possa te apoiar, para que possa, de fato, te explicar um pouco mais como são os processos internos de remuneração, possa te ajudar a fazer uma revisão do peso dessas cadeiras, caso seja aplicável. Inclusive, você pode conversar com o seu gestor já muito mais embasada do que só a sua opinião. E, eventualmente, a própria área de recursos humanos ou talent pode ir lá e conversar com o seu gestor também, porque o seu claim, o seu pedido ali faz sentido. Então, eu sempre iria nessa linha, mas eu acho que é tratar com naturalidade a conversa, com maturidade, mas colocar os seus pontos, nunca com um posicionamento de imposição, mas com posicionamento de questionamento, de entendimento, que é um direito seu entender a maneira pela qual você é remunerada. Depois me conta aí se essa dica foi útil ou não, como foi a conversa, enfim, mas é super importante. Vamos lá, deixa eu pegar outra aqui. Da Diana. Impossível voltar ativa depois de 8 anos afastada e com quase 50 anos? Olha, Diana, minha resposta é não. Não é impossível. E o que eu vou falar sobre isso? Existem diversas empresas que estão com programas específicos para contratação de profissionais mais experientes. Deloitte é uma delas, mas eu sei que existem diversas. E se você resolver migrar para o mercado do empreendedorismo, existem N estudos mostrando que os empreendedores mais bem-sucedidos são mais experientes, né? A gente tem aquela imagem muito de Vale do Silício, vou fundar um novo Facebook, super jovem, vou virar aí o Mark Zuckerberg. Não é a realidade da maioria das pessoas, né? Ele é um, Elon Musk é um, mas a grande maioria dos empreendedores de sucesso são pessoas que já tinham mais de 10 anos de carreira. Então, eu acho que é zero impossível, é super possível. O que você precisa é decidir qual caminho você prefere trilhar. Se é voltar para o caminho corporativo e aí entrar nesses programas de profissionais mais experientes que estão aflorando e vão aflorar cada vez mais, já que a faixa etária da população está aumentando. É óbvio que a gente precisa trabalhar mais, senão a conta não se sustenta. E a gente também tem aí o empreendedorismo como um caminho que está cada vez mais acessível no Brasil, né? A gente tem cada vez mais acesso a capital, cada vez mais investidores de risco que estão super alinhados. O empreendedorismo feminino precisa de mais mulheres empreendendo também. Então não se desanime, se inscreva ou nesses processos, ou se você quiser empreender, tente procurar algum problema social que faça sentido ser resolvido e cai de cabeça, zero impossível, não se desanime não. Deixa eu ver um pouquinho aqui dos comentários. A Juliana falou: ainda é um tabu falar de salários. Você vê que chegaremos mesmo a ter empresas onde as próprias pessoas definem seus aumentos anuais baseado em avaliações de performance? Olha, eu acho que tem empresas mais maduras e menos maduras quanto à remuneração. Tem empresas que têm um método de remuneração muito claro e baseado em performance, sim, que todo mundo sabe a priori quanto vai receber. E tem empresas que realmente tratam isso mais como um tabu. Em geral, quanto mais modernas as empresas forem, menos tabu é remuneração. Mas isso é um jogo aberto para que as pessoas possam entender e possam jogar sabendo onde estão jogando, sabendo as regras desse jogo. Mas claro que cultura não muda de dia para a noite. Então eu acho que sim, chegaremos, mas algumas empresas antes de outras e algumas talvez nunca. Algumas eu acho que vão deixar de existir antes de mudarem esse tabu. E aí cabe a gente, né, escolher. Nenhuma empresa é perfeita, mas cabe a gente pesar numa balança o que é mais importante pra gente em termos de valores, em termos de reconhecimento, em termos de oportunidades para as mulheres, e escolher essas, né, carreiras para serem aí, essas empresas para serem as que a gente vai trabalhar. Às vezes, eu volto lá no meu comentário que a gente entra no vitimismo, né? Às vezes eu tô super frustrada, super infeliz numa empresa, não me encontrando, não me identifico com os valores, não me identifico com as pessoas, e eu continuo ali porque eu tenho medo de mudar, eu tenho medo de fazer uma coisa nova, eu tenho medo de me mover, e esse medo me coloca numa coisa que absolutamente não faz mais sentido pra mim. Isso é ruim, né? A gente precisa ter um pouco mais de coragem de largar ciclos que já acabaram.
de terminar coisas que não fazem mais sentido, né? Que já terminaram mesmo, mas falta a gente ir ali colocar aquele pontinho final. E dá dor de barriga mesmo, dá aquele frio, dá aquele, né? Mas no fundo isso que é bom, porque a vida tem um pouco de frio na barriga também, que graça tem a gente viver só fazendo as mesmas coisas, né? E aí, eu vou aproveitar que eu falei sobre isso, né? A Vanes Moreira mandou uma pergunta falando: desafios para recomeçar após uma transição de carreira, inseguranças, dúvidas, medos, julgamentos. Eu fiz transição de carreira há 4 anos e meio atrás. Quando eu saí de ser executiva, eu era executiva líder de gestão e inovação de uma grande construtora e vim para a Deloitte para trabalhar com inovação e transformação digital, e continuo aqui na empresa hoje. Transição de carreira é uma coisa muito complexa em vários sentidos, porque, primeiro, você tem que entender quais são os motivos claros para você estar largando. Empresa é igual um relacionamento, né? Para você estar largando aquele relacionamento anterior que você tinha. E na hora de você buscar novas oportunidades, você tem que buscar exatamente aquelas que vão preencher aqueles motivos pelos quais foram um rompimento, né? Um deal break para você. A partir do momento que você tem isso claro e que você conseguiu se recolocar, é completamente normal você sentir medo, apreensão em relação à entrega numa nova empresa. Ninguém te conhece, você não tem um histórico, você não tem nenhum tipo de confiança ainda, você está construindo aquele caminho, você tem que entender tudo da nova empresa e realmente é um momento de muito estresse, de muita ansiedade. O conselho que eu posso te dar é ver isso não como uma coisa ruim. O fato das pessoas não conhecerem nada em relação a você, claro, vai trazer um monte de pontos que você já entregou e que talvez não possam ali te trazer algum tipo de coisa boa, mas traz também a possibilidade de você criar novos skills que talvez você não tinha antes, né? Quantas vezes eu sou uma pessoa muito que fala o que eu penso, às vezes eu passava do ponto na outra empresa, às vezes eu chegava a beirar ali a assertividade num nível não legal. Quando eu entrei para a empresa nova, eu consegui controlar isso, sabe? Eu consegui não ter aquele histórico desse tipo de comunicação e começar uma comunicação nova. Isso foi super positivo, né? Isso foi um ponto super positivo. Conhecer pessoas novas, montar um time novo, tudo isso é tão empolgante, tudo isso é tão animador, que apesar de ter medo, vai com medo mesmo. E no fim, a gente nunca sai perdendo, né? Muito provavelmente tudo vai dar certo, mas se não der, foi um super aprendizado. E foi ali uma coisa que você estava com vontade de fazer. Eu acho que se você tem essa conversa interna e você tem certeza do movimento que você fez, dar certo ou errado não importa tanto. Porque no fundo, você fez o que você queria fazer. Então não existia alternativa, né? Ficar não era uma alternativa. E aí você encara como o melhor possível. Você faz o seu melhor e vê se ele é suficiente. Se o seu melhor for suficiente, perfeito. Se não for, talvez era só o passo que você precisava dar para ir fazer o que você realmente quer fazer, o que realmente vai te engajar. Todo mundo é muito bom em alguma coisa. A gente tem que achar essa coisa, né? E como a Bianca bem falou, minha bateria. O medo faz parte do processo de mudança. O que a gente não pode é deixar o medo paralisar a gente em relação à mudança, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar o meu carregador aqui. Essas lives que não são profissionais, né, gente? Oh, meu Deus. Equilibra aí no fio. Beleza. Vou passar para a próxima. Deixa eu pegar aqui alguma diferente. Michele Viana. Desafios da maternidade com trabalho. Sou gestante e estou preocupada. Gente, então. Vamos lá. Eu acho que esse é um assunto que eu teria muito para falar, mas eu vou tentar resumir, porque nem todo mundo que está aqui é mãe. Mas talvez pensem em ser e tenham um receio de ser por causa do trabalho. Seria mentira eu falar que não impacta. É claro que impacta, né? É um nível de dedicação e é um nível de trabalho como você nunca teve na vida. Mas o ponto principal para mim no conciliar maternidade e trabalho é você entender que você não precisa fazer tudo sozinha. A gente tem uma culpa histórica colocada dentro da gente e que eu tenho também, tá? Porque sou mulher criada numa sociedade que é a nossa, de que a gente tem que ser a super heroína. Então eu tenho que ser a mãe mais participativa de todas, a melhor esposa de todas, eu tenho que fazer exercícios, eu tenho que fazer dieta e eu não posso deixar outras pessoas fazerem esse papel, porque se eu deixo eu tô sendo uma má mãe.
E se eu sou uma mamãe, todo o meu motivo de ser mulher deixou de existir, não faz mais sentido. E você vai entrando num loop infinito disso, sabe? Vamos lá. Você tem 24 horas por dia, igual qualquer ser humano. É impossível você cuidar do seu filho enquanto você está trabalhando. Principalmente se ele for uma criança bem ativa. E tá tudo bem. Se trabalhar é uma coisa importante pra você, e aí isso é uma reflexão que cada mulher vai fazer. Se pra você trabalhar é uma coisa importante, você vai ter que entender e aprender que tá tudo bem você não estar com seu filho o tempo todo. Que tá tudo bem você ter uma rede de ajuda, uma rede de apoio que vai ficar com a criança enquanto você não está lá. E saber lidar com isso, sabe? Porque o difícil não é ter a rede de apoio. Difícil não, muitas pessoas têm dificuldade de ter uma rede de apoio. Mas quando você tem, a maior dor não é a rede de apoio em si. É você tirar a culpa que fica na sua cabeça de você deixar com a rede de apoio. Porque se você deixa com a rede de apoio, eu tinha muito isso. Eu só podia deixar com a rede de apoio se eu estivesse fazendo alguma coisa útil. Ah, eu tô trabalhando, alguém pode cuidar. Eu tô indo comprar um negócio que é pra casa, eu posso deixar alguém cuidar. Mas se fosse pra eu relaxar, ou pra eu ir no salão de beleza, ou pra fazer qualquer coisa que fosse pra mim, aí eu já achava que eu tava sendo uma péssima mãe. Porque na minha cabeça, se fosse pra eu fazer alguma coisa que ela era útil e produtiva, tava tudo bem eu deixar de estar com a Manuela naquele momento. Se era pra fazer uma coisa pra mim, não. E foi depois que eu percebi que o meu humor, ele afeta muito o humor da Manuela. E não é por quantidade de tempo, é por qualidade de tempo. Então, eu consegui me permitir momentos que me façam ser uma pessoa mais feliz, fazem com que os momentos que eu estou com ela, eu faça ela também mais feliz. E os nossos filhos nos surpreendem muito, porque eles não são tão dependentes da gente quanto a gente pensa que eles são. Eles são seres completamente adaptáveis e super inteligentes, né? Manuela tá na escola, ela me dá tchau, não olha pra trás, vai felicíssima pra aula. Ela põe o uniforme e ela já começa a pular de alegria que ela vai pra escolinha. Então, assim, tudo vai de você estar ok com aquilo que é valor pra você. Eu acho que se você quer ser mãe e quer trabalhar, você precisa entender que em alguns momentos você não vai estar com seu filho e saber lidar com isso, emocionalmente. Agora, se você não quer trabalhar e você tem condições de não trabalhar e você quer ser mãe full time, você também não deveria ser julgada por isso e você deveria fazer isso. No fundo, passa muito por autoconhecimento. O que é importante pra mim? Se eu for mãe full time, isso vai me preencher como ser humano? Não vai, porque eu gosto de fazer outras coisas. Ou vai, eu me sinto completamente plena fazendo isso. E tá tudo bem, né? Eu acho que no fundo, a gente caiu numa cilada quando a gente foi se empoderando, no sentido de que a mulher foi ganhando novas responsabilidades, novas possibilidades, mas a gente não abriu mão de coisas que no passado eram responsabilidade totalmente só nossa. E aí nessa seara a gente acabou sobrecarregado. Então eu acho que uma das grandes dicas que eu dou aí para mamães ou quem quer ser mãe, tenha um parceiro que é pai de verdade ou uma parceira que é mãe de verdade também. Porque, no fim das contas, se você tiver uma cultura interna na família de que só você tem que fazer tudo, não vai dar certo. Então, você precisa criar uma cultura ali naquele núcleo em que as coisas são divididas e que você consegue, de fato, ter tempo para fazer tudo que você precisa fazer, que é importante para você. E no final, a gente vai se ajeitando. Eu acho que é isso, né? É um desafio, sim, mas é um desafio que é delicioso, né? A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter me tornado mãe. É super exaustivo, mas é um amor que, assim, até dói de tanto que você ama. É um amor que, nossa, é diferente de tudo. É a experiência mais fantástica que você pode passar na sua vida, na minha percepção, tá? Então eu acho que, claro que é uma decisão muito pessoal, mas quem quer ser mãe, não deixe de ser mãe por causa do trabalho. Você consegue conciliar sim se você se estruturar, se você tiver um companheiro que é companheiro mesmo, ou companheira que é companheira mesmo. E se você tiver muito claro pra você que tudo bem, às vezes, você se afastar. Ela falou assim, excelente... Ah, Juliana, bom ponto, excelente ensinamento. Gente, mas é muito difícil na prática, tá? Várias vezes o coraçãozinho fica apertadinho quando estiver passando assim pra trabalhar e chora, chama a mamãe, dá um apertinho no coração. Mas aí a gente lembra do motivo de estar fazendo tudo isso. Tem uma frase que eu adoro que é: filhos felizes são filhos de pais felizes. Muito antes de você achar que você... O Cláudio fala muito isso comigo.
comigo, né? Ser mãe não é concurso de mártir, não. Vocês têm que parar com isso. Que ele brinca que às vezes parece que a melhor mãe é aquela que mais se mata pela criança, aquela que mais sofre pela criança. Pelo contrário, né? Se não é prazeroso, alguma coisa tá errada. Então a gente sempre fala que no fim do fim, filhos felizes são filhos de pais felizes. Se os pais não estão felizes, a criança não vai estar feliz. O resto a gente corre atrás, né? Então é super importante falar disso. Deixa eu ver outra aqui. Estou desmotivada com as atividades que faço, fiquei com crise de estresse e ansiedade, penso numa mudança de carreira. Não vou falar o nome da pessoa, né, por causa do tipo de questionamento, mas eu acho que existem níveis e níveis de descontentamento profissional, tá, gente? Tem gente que está descontente em relação à formação que escolheu e não se vê mais trabalhando naquela área. Tem gente que está descontente porque algumas partes do trabalho incomodam. Tem gente que realmente, né, chegaram ali no limite daquilo ser insustentável. Eu acho que no fundo, tudo passa por você entender quais são os motivos que estão te gerando esse descontentamento. E você criar ações relativas a eles. Né? Às vezes vai ser um relacionamento fora do trabalho que está te contaminando, para não estar conseguindo lidar com o trabalho. Às vezes vai ser uma pessoa específica no trabalho que está tirando aquele conflito e não a empresa como um todo, e você não está tentando outras alternativas. Às vezes você está realmente só esgotado e precisa descansar. É muito difícil ter uma resposta para um problema que é tão complexo. Mas a dica que eu dou, que eu acho que no fundo é o que eu sempre penso, é que quando você já fez uma análise interna e você tem certeza da sua infelicidade ou da sua frustração em relação a alguma situação, seja qualquer ela, empresa, relacionamento, enfim, a opção de ficar, ela não existe. E isso dói de ouvir, mas é verdade. A opção de ficar, ela não existe. Ela é um apego a alguma coisa que não faz mais sentido. Buda sempre falava, né? A fonte de qualquer sofrimento é o apego. A gente sofre porque a gente se apega a uma imagem que não é verdade. E esse apego a uma imagem que não é verdade não transforma a coisa em si verdade, mas faz com que a gente queira continuar, a gente queira insistir, a gente acredite que as coisas vão mudar. E tem horas que simplesmente não vão, né? A gente não é árvore, a gente não tá preso no chão, levanta e anda, né? Vai tentar uma coisa diferente, vai tentar uma coisa nova. E se der errado, tá tudo bem, por quê? Porque o ficar não era uma opção. Então eu sempre penso nisso, mas gente, claro, a gente sabe que envolvem riscos financeiros, nem todo mundo consegue largar o emprego porque precisa se sustentar com aquele emprego, precisa fazer de uma maneira um pouco mais estruturada. Não tô entrando nesse mérito aqui, mas o que eu tô falando é que às vezes esse apego a relações que já estão mortas, profissionais ou pessoais, gera tanto sofrimento e é tão mais fácil você simplesmente virar a página, começar uma página nova, né? Você é grato por tudo de bom que veio, aprendeu com tudo de ruim que aconteceu e segue para a próxima página e tá tudo certo. Vamos lá. Como conseguir um sponsor em ambientes masculinos? Gente, isso é um desafio. Foi a pergunta da Mandy Thiago. Isso é uma questão muito recorrente. Eu tive uma mentorada uma vez que ela falou que ela sentia extrema dificuldade em criar relacionamentos num ambiente extremamente masculino, porque ela tinha medo de soar uma impressão errada. Porque quando você é mulher e você começa a gerar o networking e tal, ela tinha medo de alguns comentários, medo de alguns posicionamentos, enfim. Então é um desafio maior para nós mulheres, essa parte de buscar mentor, essa parte de buscar relacionamentos, principalmente fora do horário de trabalho, tem esse receio. Que dicas eu posso dar? Eu acho que, é claro que existem pessoas e pessoas. Ai, peraí que chegou uma pergunta. Calma aí, eu vou responder. Vou terminar essa, Lari, e eu volto pra sua. Existem pessoas e pessoas, né? Tem sim pessoas que têm posturas muito inadequadas em relação a nós mulheres quando a gente está tentando desenvolver network, mas isso caiu muito. Hoje em dia, eu tenho percebido um respeito muito maior ao nosso profissionalismo, um respeito muito maior ao desenvolvimento de relacionamentos profissionais. Uma coisa que ajuda muito é a linguagem que a gente utiliza nessa criação desses relacionamentos. Então, se você encontrou algum executivo na sua empresa, que seja um executivo que você acredita que é inspirador para você e que faz sentido ele ser seu mentor, a dica mais simples que eu poderia te dar é: sente com ele e pergunte, né? E coloque muito claramente o porquê que você está pedindo aquilo.
explica que você tem uma admiração pela carreira dele, explica que você quer desenvolver algumas skills que ele tem desenvolvido, explica que você precisa de ajuda em algumas coisas e pede. O máximo que você vai ouvir é um não. E tá tudo bem, né? Você tenta outro se você ouvir um não. Então, assim, eu acho que também passa um pouco por a gente se arriscar, né? Se a gente não pergunta, o não a gente já tem, né? Então a gente tem que tentar e na grande maioria das vezes funciona. Eu nunca gostei de formalizar mentores, tá? Pouquíssimas vezes na vida eu formalizei. Em geral, participei de alguns programas sim que eu fui mentorada, mas em geral quando eu vejo executivos que são muito inspiradores pra mim, eu periodicamente telefono, periodicamente marco uma call, uma vídeo e converso. E me abro sobre a minha carreira, sobre meus problemas profissionais, sobre o que eu tô vivendo, peço alguns insights, que é uma mentoria, mas eu não formalizo para aquela pessoa que ela é minha mentora. Isso já aconteceu com diversas pessoas que eu acho extremamente inspiradoras e que me tornaram a profissional que eu sou. Larry Keeley foi assim, né? Um dos maiores mentores que eu já tive na vida e eu nunca pedi a ele para ser meu mentor. Foi uma relação completamente natural. O próprio Daniel Castanho. Então, assim, encontrou pessoas inspiradoras, se aproxima delas, porque essas coisas emanam, né? Eu falo que a gente é o resultado das pessoas que a gente mais convive. Não conviva com pessoas que você não admira. Sério. Ah, mas é minha família. Ah, mas tá, claro que tem um desconto. Mas assim, não se rodeia de pessoas tóxicas. Não se rodeia de pessoas que não estão na mesma vibração, que não querem as mesmas aspirações que você. Sabe? Se rodeie de pessoas que te fazem ser um ser humano melhor. Que te engajem a ter mais rotina, a ter mais disciplina, a alcançar seus sonhos, a crescer. Não se abra para qualquer pessoa. Você é a coisa mais preciosa que você tem no mundo. Se você for acessível para todo tipo de gente, te contaminar com a energia que eles têm, poxa, que trabalho de descontaminar depois. Eu sou extremamente seletiva nas pessoas que eu convivo, porque eu realmente acredito que essa energia impacta no que eu sou, no que eu penso, no que eu busco, no que eu leio. E isso muda tudo, né, na vida, isso muda todos os meus comportamentos. Então, tenha amigos inspiradores, ande com pessoas inspiradoras, se aproxime de pessoas inspiradoras, porque isso vai te engajar também a mudar. E eles vão acabar sendo seus mentores indiretamente. Vou voltar aqui, Lari, não esqueci de você. Glau, que dica você dá para nós jovens que estamos começando uma carreira? Quais skills são legais para desenvolvermos desde agora e quebrar menos a cara? Então, Lari, o mundo tá mudando tão rápido que provavelmente eu já sou a tiazona para vocês, né? E muito dificilmente vários dos skills que eu falei aqui vão ser os mais adequados do mundo para a sua geração quando tiver a liderança nas organizações. Mas eu acho que alguns skills que a sua geração tem, que já são mais naturais do que os da minha, são extremamente importantes e estão sendo cada vez mais valorizados. Né? Vocês são muito mais empáticos do que a minha geração. Vocês têm muito mais atenção à diversidade do que a minha geração. Vocês são muito mais focados em propósito e valor de fato do que em dinheiro. E isso são coisas que transformam o mundo, né? Então, assim, se eu pudesse dar uma dica, e aí é uma dica do lado que vocês têm, que eu acho que talvez precise ser mudado, é um pouco mais, não no seu caso, porque eu conheço a sua história, mas na grande maioria dos jovens, de ter um pouco mais de resiliência, um pouco mais de persistência. As pessoas que são nativas digitais, que nasceram já nesse mundo digitalizado que a gente tem, elas não aprenderam a esperar, porque tudo é on demand, tudo tá na altura da mão. E isso é antropologia, tá? Não sou eu falando. Tudo tá na altura da mão, tudo tá um toque de um dedo. A internet trouxe muito isso. E essa incapacidade de esperar, ela gera comportamentos de impaciência no mercado de trabalho também. Só que como no mercado de trabalho a gente está lidando com relações interpessoais, a gente está lidando com gerações diferentes, isso acaba acarretando muitos conflitos. E no fundo, muitos jovens têm desistido de propósitos e de sonhos nas primeiras frustrações. Justamente porque foram criados num ambiente onde a frustração ela não existia, né? Desde coisas mínimas, como ter que esperar um comercial para continuar assistindo o seu filme. Quem é nativo digital não sabe o que é isso, né? Ter que andar até o orelhão para conseguir ligar para um amigo. Quem é nativo digital não sabe o que é isso.
E tudo isso gera o quê? Uma maneira diferente de pensar, de se comportar e que às vezes, como efeito colateral, traz uma certa impaciência, uma falta de resiliência que pode cair num vitimismo exagerado também como consequência. E a gente falou inclusive do vitimismo para minha geração, eu acho às vezes ele um pouco pior, um pouco mais acelerado, exacerbado nestes jovens. Então eu acho que todos os skills que eu falei, alguns vocês já têm mais naturalmente, mas o que eu traria de complementar seria essa parte de resiliência, engolir um pouquinho de sapo de vez em quando, porque acontece, como eu falei, mercado de trabalho nem sempre é justo. E quanto mais você é resiliente, quanto mais você é persistente, mais você progride, né? Uma ideia boa, ela não é resultado de uma ideia muito detalhada. Uma ideia boa, estatisticamente falando, é resultado de um bando de ideia ruim. Você tem que ter um monte de ideia que não dá certo para uma dar certo. E se você não lida bem com a falha, se você não lida bem com o não, se você não lida bem com as coisas mudarem, pivotarem, você não vai insistir em nada. Então nada vai dar certo nunca, né? Então a gente precisa insistir nas coisas pra gente conseguir achar aquela ideia que realmente vai dar certo, achar aquela solução que realmente vai mudar as coisas. Deixa eu pegar aqui alguma outra pergunta que vocês mandaram. Fiquei super feliz que vocês mandaram muitas perguntas. Vou escolher, deixa eu ver a hora, 7h16. Gente, eu comecei 6h30, né? Então ainda temos aí mais 14 minutos até cair. Então deixa eu ver algumas outras aqui. Síndrome de impostor e carreira das mulheres, como lidar? Não sei se vocês aí já leram alguma coisa sobre síndrome do impostor, mas o nome é super autoexplicativo, né? Síndrome do impostor é uma coisa que as pessoas têm, mas as mulheres têm mais do que os homens, de que é uma sensação de que você é inadequado, você é uma fraude a ser descoberta a qualquer momento, né? Giovana perguntou, você vai olhar perguntas da DM? Nossa, eu olhei mais as perguntas que vieram na caixinha de perguntas. Deixa eu ver se eu vou pegar essa DM também, tá? Vou abrir aqui no computador, Instagram e vou olhar. Obrigada por avisar. Síndrome do impostor. Então essa sensação de que você é inadequada, de que você é uma fraude prestes a ser descoberta e que quando descobrirem você vai perder tudo que você conquistou. É muito comum a gente sentir isso. Já senti várias vezes, ainda sinto. Principalmente quando eu tô em escopos muito novos, quando me convidam para fazer um projeto que é completamente novo, que eu nunca fiz nada daquilo, eu sempre sinto, nossa, a qualquer momento vão descobrir que eu não sei fazer isso aqui. E no fundo, gente, eu acho que vai muito de como a gente encara o que é trabalhar, né? Se você encara o trabalho como uma execução de coisas já conhecidas, a chance de você se sentir um impostor é muito grande, porque sempre que surgir um novo desafio, você vai se sentir não preparado, incapaz de fazer aquilo. Se você encara trabalhar como uma atividade de aprendizagem e desenvolvimento constante, isso quebra esse pensamento de que é errado eu não saber fazer alguma coisa completamente ainda. Porque tudo na sua vida você aprendeu, né? Você não nasceu sabendo matemática, você não nasceu sabendo nada do que você sabe fazer hoje. E basicamente o que você sabe fazer hoje é sempre a base para um novo conhecimento, né? Conhecimento ele é gradativo. Então o que eu tenho feito para combater um pouco essa síndrome de impostor é me ancorar naqueles conhecimentos base que eu tenho em relação a um assunto e entender que aquele novo bloquinho que está sendo colocado ali é uma etapa de desenvolvimento e que eu vou descobrir, eu vou entender, eu vou entregar e eu vou dar o meu melhor para aquilo acontecer e ser grata pelo fato de que eu preciso pensar e estudar para trabalhar. Porque imagina você trabalhar numa coisa que você nunca precisa pensar e estudar para entregar. Pode morrer, né? Só para repetir aquilo, tempos modernos, Charlie Chaplin apertando ali parafuso. Você não precisa mais viver se essa for a sua aspiração. Se você já conhece tudo do seu trabalho, muda de trabalho. Porque não faz mais sentido nenhum você fazer aquilo, né? Você não tá mais crescendo ou aprendendo nada. Então, no fundo, eu acho que a gente se colocar numa posição de que a gente é um eterno aprendiz e a gente transparecer que naquilo que a gente tá tentando fazer a gente tem confiança, a gente tá aberto a experimentar, a gente vai errar às vezes sim, mas eu sinto confiança no conhecimento básico que eu tenho em relação a algum assunto. E essa confiança me qualifica a tentar dar esse novo passo. E a gente vai desenvolver a partir daqui. No Vale do Silício existe um termo, né, que claro que ele não pode ser levado ao extremo, porque quando ele é levado ao extremo ele vira uma fraude, né, como aconteceu na Theranos, por exemplo,
mas existe um lema do Vale do Silício que é fake it until you make it, né? Que significa finja até que seja verdade. Para algumas coisas isso vale muito na vida, para outras, claro que não, né? Depende muito do nível que você utiliza isso. Mas, por exemplo, né? Eu já falei disso uma vez na pílula lá da Conquer, mas eu acho que é um exemplo muito tangível da minha vida. Eu nunca tive escolas de inglês. Eu fui fazer curso de inglês já bem mais velho, eu aprendi inglês assistindo filmes, seriados e dando a cara a tapa, trabalhando em outros países e falando em inglês e fazendo projetos em inglês. E isso foi me dando a fluência. E eu aprendi que eu só consegui a fluência de fato quando eu comecei a encarar um personagem que era fluente em inglês, sim. Né? Sabe quando as pessoas falam até assim, você bebe, a língua sai, né? Porque você se desarma, você relaxa, você começa a falar mais no outro idioma, porque você quebra aquela barreira da vergonha. O fingir ali quebrava essa minha barreira da vergonha até que aquilo virou verdade. Eu virei uma executiva que tocava projetos internacionais sim, uma professora que dava aula em inglês sim. Então, nesse sentido também, na síndrome do impostor, isso funciona muito. Se você ainda não se sente totalmente confortável numa posição, encara um personagem que se sente. Se mostra dessa forma. Passa nos olhos essa confiança e com o tempo ela vai virar verdade pra você sim. Não tô falando aqui, né, de novo, é levar esse lema pro lado mais filosófico. Não é pra falar que você sabe fazer o que você não sabe fazer, pelo amor de Deus. Nem pra mentir pra ninguém, né? A gente tem que saber filtrar os lemas, mas ele é um lema muito útil pra síndrome do impostor. Uma coisa também que eu faço muito é me colocar nas coisas. Então, assim, às vezes, tá tendo uma reunião executiva, a galera depois vai almoçar, eu vou no almoço. E eu vou sentar lá na mesa, assim, de preferência do lado do presidente, vou conversar pra caramba. Então, assim, eu sou aquela pessoa que eu me coloco. Eu vou dar minha opinião, sim, claro que se ela for relevante, se pedirem, não é também viver dando opinião que ninguém pediu. Mas no fundo, você passar que você tá confortável nas situações executivas, nas situações corporativas, isso gera uma credibilidade, uma confiança no seu trabalho que ela reflete em você mesma depois. E ela acaba te tornando uma profissional que tem menos síndrome do impostor. Mas todo mundo, eu acredito, já passou por isso em algum momento, já se sentiu inseguro em algum momento. E é uma bênção, uma gratidão, graças a Deus que a gente tem coisas novas para fazer. E essas coisas novas acabam aí nos gerando vários aprendizados. Tô olhando meu direct aqui, acho que tem mais uma aqui. Não é para divulgar o nome, tudo bem. Como decidir entre um projeto inspirador e um líder não inspirador? Você abriria a mão de um projeto pelas pessoas não serem inspiradoras nele? É uma pergunta pessoal, né? Se for você, eu não abriria a mão. Se um projeto para mim é inspirador, mas eu tô com um líder que ele não é inspirador, eu continuo fazendo o projeto que é inspirador. Por quê? Porque pessoas, elas sempre têm algum interesse ou alguma razão por trás dos comportamentos que elas têm. E às vezes aquela pessoa que não é inspiradora, ela tem um monte de medos e frustrações ali dentro, que se você compreende um pouco melhor, ela te ajuda. E também que pode te ensinar um monte de coisa, né? Ninguém é perfeito, mas ninguém é completamente imperfeito também. Então saber separar um pouco a pessoa de algumas características ruins ou negativas que ela tem é super importante, porque a gente também não é perfeito, né? Então por que a gente vai cobrar a perfeição dos outros? E se o projeto, se o impacto do que você está fazendo é interessante, é importante, te engaja, vai nessa. Você vai ter que lidar com alguns problemas, vai ter alguns conflitos, mas sempre a causa é maior do que a gente. Sempre o impacto, pra mim, tá? É maior do que a gente. Quantas vezes eu lidei, sim, com pessoas extremamente inseguras, arrogantes, difíceis, mas no fundo, que queriam causar impacto de alguma maneira, ou que tinham um medo, um receio baseado em traumas que tiveram na vida, que chegaram àquele ponto. Então, assim, o ser humano não é uma página só, todo mundo é muito complexo. E quanto mais você tiver ok, que você não precisa se sentir mal por causa dos outros, né? Que você pode entender o que eles trazem de bom, aprender e se perdoar no que você falhar e seguir em frente, mais você vai conseguir também gerar impacto naquilo que você quer fazer. Mas o propósito do trabalho, para mim, ele é sempre maior do que
as pessoas envolvidas nele, né? Para mim o impacto ele é sempre mais importante. Às vezes a gente vai ter que ter algumas conversas difíceis, sim, às vezes vão surgir momentos que não são tão fáceis, mas eu, Gláucia, nunca abriria mão de um projeto inspirador por causa de um líder não inspirador. Mas, de novo, né, é uma decisão muito pessoal e, claro, espero que o líder não inspirador não seja um caso crônico, um caso de assédio, um caso pesado. Tô falando de um líder não inspirador num espectro normal, né, de não inspiração, tá bom? Deixa eu ver aqui, tem mais algumas, mas faltam pouquíssimos minutos, então eu vou encerrar. Gente, eu queria agradecer demais todo mundo que participou. Dizer que é um prazer, infelizmente eu acabo não fazendo isso muitas vezes aqui, mas é um prazer ter vocês aqui. Desejo a todas um excelente mês das mulheres, que seja um mês para a gente buscar muitas realizações, a gente realizar os nossos sonhos, a gente inspirar mudanças que vão fazer a vida das nossas filhas, das nossas netas mais fáceis do que a nossa, assim como várias mulheres fizeram isso pra gente também no passado. Tá bom? Obrigada, um beijo aí pra vocês. Vou tentar deixar a live salva, acho que alguém falou. Não sei se vou conseguir porque eu não sou jovem, como vocês claramente podem ver. Mas vou tentar deixar salvo aqui, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.